Graça e paz. É sempre, amém. É sempre bom dia, princesa. É sempre uma oportunidade muito emocionante para mim retornar a essa igreja que é muito querida para minha família. Então eu agradeço o convite da juventude e em especial do pastor Eliseu para eu poder estar aqui e ministrar ao teu coração. E tudo que o Luiz falou é verdade. Essa igreja, historicamente, ela tem sido sustentada através de Deus por meio das vidas da juventude. E que Deus continue usando a juventude para transformar a geração aqui em Suzano. Essa igreja é especial demais. Eu pastorei 4 igrejas, mas a PIB de Suzano ela é especial porque meus filhos nasceram durante o nosso ministério aqui. Nós saímos, éramos 5, e aí eu retornei hoje, nós somos 8. E eu falei para eles que o problema é deles se eles terminarem, porque eu enchi a casa de fotos de nós 8. Está na internet, está na minha rede social, e eu amo muito, muito mesmo as namoradas e o namorado que eles receberam de Deus, viu, Giovana? João é de Deus para você. Você recebe, irmã? Amém. A Giovana namora o João, o Davi namora a Isabelle. Pode ficar em pé, Eu sei que depois vocês vão me matar, mas está ali a Giovana, o João, o Davi e a Belle, e a Kailane e o Arthur. Pronto, é só essa vez que eu vou fazer vocês ficarem em pé. Então, em especial, eu disse para eles que eu viria a PIB de Suzano, e aí eles... Então, nós vamos juntos, então é muito bom ter aqui a Andréia, que vocês conhecem, né? A gente sempre ora por vocês, vocês estão sempre guardados no nosso coração. E a gente ouve do que Deus tem feito através desse ministério do pastor Eliseu. A gente tem orado por esse processo, para a escolha do pastor de jovens. Nós desejamos mesmo que Deus cumpra a sua vontade e o seu querer. Deus os abençoe nesse congresso Metanoia. No ano passado, enquanto as crianças vinham à frente, porque todo primeiro domingo, que é o da ceia, nós chamamos as crianças à frente, e depois da ceia nós as despedimos para o culto na linguagem delas. Ao ver todas as crianças, em julho do ano passado, Deus falou para mim de uma forma muito clara, e é gostoso quando Deus fala de forma clara, a gente sente assim, parece que é um insight, mas na verdade é o Espírito Santo, dizendo algo e comunicando ao nosso coração. E aí eu ouvi assim muito claro, escreva para as crianças, e eu comecei a escrever livros infantis. Nós escrevemos primeiro o livro Amora, que é um livro baseado na 100ª ovelha perdida. Depois nós escrevemos um livro chamado Sami, é um menino, e eu estava tentando mostrar a crise dos refugiados na época, tentando chamar a nossa atenção. É uma família cristã que tem que deixar a sua nação, a sua pátria, e no alto mar o Sami se perde, eu estou dando spoiler, né? O Sami se perde da sua família, ele tem experiências em alto mar com Deus. E nós escrevemos no final do ano passado Heróis da Fé. Eu selecionei 52 personagens da Bíblia para as 52 semanas do ano, e então a gente tem ali ilustrações sobre os personagens, um destaque sobre a vida dele. Aí depois, por ser amigo do Tiago Grulha e por segui-lo no Instagram, eu disse: amigo, você precisava transformar os seus textos em um livro. Ele disse: transforma você. E aí eu aceitei o desafio, e aí a gente lançou Nos Trilhos da Vida, porque a maioria dos textos que o Tiago ele produz são no trem. Ele mora aqui em Suzano, indo para Guaianazes, Barra Funda, e esse livro está à disposição também, com a permissão do pastor Eliseu, que eu pedi, vai estar à disposição todos esses livros para você aqui de manhã. Esse livro eu trouxe, ele é autografado para que depois a juventude aqui possa sortear durante o congresso. Então, eu não sei para quem entrar, para a Mari. Então, está aqui também. E a gente produziu agora também um livro chamado
dias de tempestade, também com fundamentação bíblica e coerente. Amora e Sami e dia de tempestade tem uma aplicação em Libras, né? Tem um QR Code que você tem acesso a todo o livro, a todo o conteúdo do livro em Libras. Quando eu deixei o ministério da PIB de Suzano, o meu coração foi inflamado pelo que a gente experimentou aqui com o Ministério Sinal de Vida. E nós iniciamos lá também um ministério. A Norma nos auxiliou muito durante esse tempo, nos abençoou lá. E hoje a gente tem um pastor surdo para o nosso ministério lá. Então a gente pensou que pudesse, nesses livros, também abençoar a comunidade surda, e tem sido uma bênção. Então, depois, se vocês desejarem adquirir, vai estar à disposição de vocês lá no hall de entrada. Eu sei que Deus falou ao seu coração, querido jovem, ontem de manhã, pela vida do pastor Márcio, e à noite também, e o meu desejo é que, tanto agora pela manhã e à noite, mais uma vez, Deus, por misericórdia e graça, possa falar de forma profunda ao seu coração. Pode colocar, por favor, Isso, obrigado. Metanoia é uma palavra grega e ela tem um significado muito precioso, porque ela vai dar origem à palavra metamorfose. Todos nós já ouvimos falar disso, que é uma mudança aparente, não é apenas uma mudança de conceitos. Metanoia tem a ver com a expectativa de Deus de que nossos comportamentos sejam alterados, nosso modo de pensar e nosso modo também de sentir. É esperado da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, ao agirem na nossa vida, por meio da salvação em Cristo, transformações profundas. E elas não são instantâneas, são processuais, e elas durarão durante toda a nossa existência. Até o último fôlego de vida, você estará em processo de mudança, de maturidade espiritual, de compreensão do que Deus quer para você, de compreensão de que há um desejo de que nos tornemos parecidos com Jesus Cristo. E, claro, todos nós reconhecemos isso biblicamente, que no meu jeito de tratar o meu semelhante, eu tenho uma referência em Cristo. No meu jeito de me comportar e reagir às circunstâncias, também é esperado que eu haja sempre com uma certa maturidade. Confesso que depois de 44 anos seguindo a Cristo desde o meu batismo, ainda me vejo muito aquém de ser uma referência, como Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, de ser um imitador fiel de Cristo. Mas essa é uma jornada que cada um de nós precisa admitir. É necessário que num casamento você mude para melhor, como disse o Luiz. É importante que você, enquanto pai, enquanto mãe, mude na forma como você educa e como ama seus filhos, e você como filhos, que você mude em relação às suas amizades, e assim por diante. É muito especial que um cristão admita que o mínimo é esperado, pelo menos como foi dito já, a Bíblia que muitos vão ler não é aquela que é pregada dentro de 4 paredes da igreja, a igreja com um endereço, mas aquela em que vivemos fora deste ambiente. Então, a forma como eu trato um frentista, ela diz muito sobre a minha fé. A forma como eu trato um garçom, como eu trato uma enfermeira, diz muito sobre como eu conheci a Cristo e como Ele dirige a minha vida. Nós podemos ser muito educados aqui, e muito gentis e muito generosos, mas a expressão das Escrituras sobre o nosso testemunho se dá lá fora, se dá no chão da vida, se dá na perspectiva das mais diversas circunstâncias em que nós nos encontramos, sejam elas favoráveis numa vitória, numa conquista, sejam elas nos tempos difíceis, de luto, de desemprego, de crise financeira, crise conjugal ou existencial. Então, metanoia, ela é a atitude, ela não é teoria. A mudança de mente, de coração, de vida, ela não é apenas um conceito filosófico, é esperado da parte de Deus que eu consiga medir essas mudanças quando paro para refletir sobre mim mesmo. Então, imagine,
que a Andréia tenha me conhecido no auge dos seus 15 anos, e eu com 17, e nós já estamos juntos há 37 anos. Não é possível que a Andréia enxergue atitudes do garoto de 17. É esperado que a Andréia veja um homem que se formou, ainda com erros e falhas, mas um homem que reage diferente, um homem que aprendeu com Deus a se portar, a se comportar. Da mesma forma, cada um de nós aqui. E deixa eu dizer uma coisa que é muito especial. Os anos de conversão não são suficientes para gerar em você, passivamente, a transformação que você acredita que deveria ter. Será preciso que você queira, que você deseje. Deus não vai mudar um coração que não queira. Ele nunca fez isso. Deus sempre vai cercar essa pessoa com circunstâncias, sejam elas adversas ou favoráveis, como eu já disse. E aí Deus vai esperar a mudança. Jesus fez isso muitas vezes. Jesus convidava as pessoas para segui-lo. Jesus perguntava o que aquela pessoa esperava dele. Então, geralmente, as Escrituras dizem sobre uma oferta que Deus faz numa expectativa de que o homem responda. Será assim também nesta manhã. A palavra desta manhã será entregue com uma perspectiva de que você responda. Responda para Ele. Diga para Ele com a tua alma. Não precisa falar de forma audível. Diga para Ele: Senhor, eu tenho a ver com isso que o Senhor falou nessa manhã. E eu quero mudar. Me ajude a mudar. Me ajude a ser um pai melhor, um esposo melhor, um cidadão suzanense melhor. Senhor, me ajude. Transforma o meu interior. Muda meu caráter, Senhor. Me ajude. Essa é a oração que nós faremos no final desta conversa que nós estamos tendo. E que Deus nos abençoe a oferecer para Ele essa perspectiva. Eu iniciei meu curso de psicologia e estou no meu 4º ano. E é tão impressionante vermos os conceitos da psicologia à luz das Escrituras. E uma dessas perspectivas é de que pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Essa tríade ela é muito linda na vida humana. Geralmente o que eu penso vai gerar o que eu sinto, e o que eu sinto vai gerar um comportamento. Eu gosto dessa perspectiva, nem todos concordam, e tudo bem, mas ela é interessante, porque a Bíblia vai dizer: pense nas coisas do alto. E quando a Bíblia está falando sobre pensar nas coisas do alto, colocar nossa mente em Deus, é porque esse Deus que está no alto vai gerar sentimentos, que vai se transformar em comportamentos. Então, quando a gente pensa que muda o mundo quem se permite ser mudado por Deus, é verdade. A gente nós nos tornamos um instrumento nas mãos de Deus quando nos permitimos ser mudados por Ele. E você vai dizer: pastor, eu não tenho que dar permissão nenhuma para Deus me mudar. Sim, é necessário. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, diz: se permitam ser cheios do Espírito. Há um Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que habita em cada salvo, e Ele está querendo nos transbordar, mas à medida em que nós o desejemos, à medida em que nós reconheçamos os nossos erros, para que Ele então nos leve a esse nível de mudança, não apenas social, mas mudança mesmo, interna, mudança, como foi dito aqui, de cura de traumas, de medos, de inseguranças, de culpa. E isso é especial. Eu vou expressar nessa manhã algo que para mim é um grande desafio, que é mudar para Deus. Se eu mudo apenas para a Andréia, vou precisar que ela corresponda a esse nível de mudança. Então, muito provavelmente, porque a Andréia também não é perfeita, eu vou me desmotivar se eu a utilizo como uma referência de mudança. Mas se todo o meu foco está em um Deus perfeito, em um Deus bondoso, misericordioso, que me abraça cada vez que me quebranto em arrependimento diante dEle, então eu estou com uma referência preciosa. E eu quero mudar para a glória dEle. Diga isso. Diga: Senhor, eu quero mudar para a Tua glória. Diga. Porque há muito a ser mudado ainda. Há muito a ser transformado.
Eu gosto de frases, e Bernard Shaw, ele diz: é impossível haver progresso sem mudanças, e quem não consegue mudar a si mesmo não muda coisa alguma. Nós sempre queremos mudar o outro, sempre estamos apontando no outro, mas é importante que a gente faça sempre uma autocrítica, e que a gente se esforce para mudar a nós mesmos. Chico Buarque de Holanda disse: as pessoas têm medo das mudanças, eu, porém, tenho medo que as coisas não mudem. Esse desejo de que as coisas, a partir da nossa casa, mudem, é significativo. Existem condições favoráveis, familiares, que nos projetam para vermos mudanças, mas também tem hostilidade. Às vezes nós queremos que a nossa família ela tenha uma certa direção, mas um dos membros da família optou por não cooperar com isso. Então, às vezes é hostil. Você quer que dê certo, mas às vezes não dá, porque talvez um deles não esteja preocupado em mudar a circunstância. E talvez isso vai exigir de você o que a Bíblia fala em 1 Coríntios sobre esse amor da bondade, esse amor da paciência. Não é muito simples. E por último, Steve Jobs disse: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs está dizendo sobre a perspectiva de que se eu mudo alguma coisa hoje, eu estou influenciando no futuro. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que essa passividade, a gente já ouviu falar diversas vezes sobre zona de conforto, essa questão em que nós nos adaptamos a condições, sejam elas a um casamento do jeito que está, vai ser sempre assim mesmo, ou a minha situação espiritual como um cristão, eu sempre vou ser assim mesmo. Essa passividade nos impede de enxergar um futuro muito melhor. Deus disse: eu tenho bons pensamentos a teu respeito. Como se Ele dissesse: eu tenho coisas lindas preparadas para você, mas elas estão todas atreladas a você querer também. Imagine que quando aquele jovem chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Há um conjunto de uma dimensão espiritual toda que cercou aquele diálogo com Jesus. Jesus diz a Bíblia que o ama, e ao amá-lo, Jesus diz: você conhece a lei? E ele diz: eu conheço de cor, eu sei de cor e salteado. Aí Jesus diz: falta uma coisa. Essa coisa que faltava para ele era uma atitude, era uma mudança. E agora preste atenção, porque o texto nos evangelhos diz que ao receber a proposta de Jesus, o jovem fica triste, diz a Bíblia, e ele dá as costas para Jesus e vai embora. Muitas vezes são essas as experiências que nós vivemos na relação com Deus. Muitas vezes Deus nos projeta algo que vai exigir da gente uma demanda enorme, um esforço, e muitas vezes, para aquilo que era uma porta para grandes experiências com Deus, nós a fechamos ao darmos as costas para Ele. Eu já fiz isso muitas vezes para Ele. Sei que muitas vezes Deus queria que eu vivesse uma experiência na paternidade, e eu me calei, eu deixei para depois, mas eu me cansei disso também. Hoje, meus olhos sempre estão buscando atenção para quando Ele me propõe alguma porta, alguma oportunidade, alguma experiência nova que eu possa ter com Ele. Para isso, eu escolhi um dos textos mais enigmáticos da Bíblia. Você não vai aprender com um profeta, um patriarca, você não vai aprender com um dos apóstolos. Todos nós aprenderemos nessa manhã com 4 leprosos. 4 leprosos, sem nenhuma expectativa de vida, nos darão as lições mais profundas sobre metanoia, a capacidade que cada um de nós tem em Deus de mudar para melhor, mudar para a glória dEle. E à medida que eu for ministrando ao teu coração, em cada um dos princípios, o meu conselho para você é o que eu mesmo tenho para mim. Vai pedindo que Deus transforme isso, em cada um dos princípios que vou destacar desse texto de 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo de número 3. 2 Reis 7, de 3 a 11. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui, esperando a morte? Perguntaram
uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio? Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros: isto não está certo. Esse é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Pai, obrigado por mais uma vez, neste lugar, para o teu povo, tua palavra, ó Deus, ser lida e agora, pela ação do teu Espírito, ser explicada e alcançar o coração de cada um, do menor ao maior em idade. Abençoa-nos, Pai, usa minha mente, meu coração e fala com cada um de nós para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer alguns destaques desse texto e te propor algumas ações. Primeiro, mexa-se. Leprosos, para aquela época, eu não preciso dedicar muito tempo para te explicar que culturalmente eram rejeitados, afastados, eles eram totalmente isolados do convívio social, mas eles têm algumas reflexões, embora não tenham trabalho, estejam longe da família, embora não haja nenhuma perspectiva de futuro, eles se mexem, eles refletem. Muitas vezes, nós precisamos nos mexer. A coisa não vai mudar, você está esperando resultados diferentes, mas com a mesma atitude. São atitudes novas que fazem com que a gente experimente novas circunstâncias, sejam elas familiares ou pessoais, existenciais, enfim. Eu não poderia estar experimentando o que estou experimentando se eu não aceitasse o esforço de todas as manhãs acordar e voltar para a vida acadêmica. A gente não vai desfrutar de novas posições, de novas possibilidades, se nos mantivermos na mesma circunstância. Mexa-se. Querida juventude, se você tem um sonho e um desejo que colocou diante de Deus e ele é legítimo, engavetou, desengavete. Coloque-se diante dele. Às vezes nós temos as mesmas falas, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e queremos que as circunstâncias mudem. Não, mude você, mexa-se. As reflexões que vocês ouvem dominicalmente, os livros que vocês leem, precisam aguçar na medida de colocá-los em movimento. Aliás, nosso Deus é um Deus sempre em movimento. Você nunca vai encontrar Deus parado na história. Deus está entrando numa caverna e chamando a atenção de Elias para ele ocupar novamente a função como profeta para Israel. Ele entra dentro de uma fornalha de fogo ardente para que Nabucodonosor saiba com quem está lidando. Ele entra dentro de uma cova com leões para mostrar para Dario o poder de um Deus que rege toda a história, não apenas da Babilônia. Ele chama Pedro, Tiago e João em Lucas 5 para torná-los apóstolos. Deus está colocando sempre as pessoas em movimento. Uma vez, Moisés disse para Deus: Senhor, nós agora estamos acuados, o mar vermelho diante da gente, lá vem o exército do faraó, o que a gente faz? Olha a frase de Deus para Moisés: diga ao povo que marche.
Deus é um Deus de movimentos. Água parada vai gerar bactéria, vai gerar, parasita, Aedes aegypti, não é? Movimento, mexa-se. Sua casa precisa que você ocupe o lugar de movimento. Mudanças ocorrem quando nós saímos da condição em que nos encontramos para um melhor. Pense nisso. Segundo, una-se. Os 4 se uniram. Você não vê na história que nós acabamos de ler uma confusão sobre posições. Embora eu imagine que havia um líder dentre os 4, embora entenda que existe um direcionamento, mas os 4 parecem assumir uma identidade juntos. Então vamos, os verbos são no plural. Isso aqui é gostoso, porque às vezes nós queremos que as mudanças ocorram sem que haja um mover. Então a juventude, por exemplo, se reuniu, planejou o congresso, pessoas foram levantadas, se ensaiou, camiseta, todos esses movimentos, eles produzem unidade. Tudo que Deus fez nas Escrituras Sagradas, fez por meio da unidade. Começa lá em Gênesis, ele viu Adão, e Adão está solitário, ele disse, não é assim. Aliás, somos reflexo da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, numa comunhão plena e perfeita, dão para a gente um indício. Você não pode ser uma ilha. Você não pode imaginar que as mudanças ocorrerão sem que outras pessoas se unam a você. Você chega mais longe. Você chega mais longe com pessoas que estejam com você. Talvez o que falte na sua casa é não apenas os movimentos, porque está tudo parado, mas movimentos em unidade. Talvez seja melhor nos rendermos. Eles estavam dispostos, os 4, a fazerem o impensável, se oferecerem como prisioneiros para o exército sírio. Terceiro, decida-se. Então eles agora se mexeram da condição da lepra, imaginaram que toda aquela circunstância exigia deles movimento, eles se unem, conversam, agora precisa decidir. Às vezes tem muito planejamento, irmãos. Às vezes nós planejamos muito, às vezes vocês jovens planejam muito, idealizam muito, mas não decidem. Nós precisamos tomar decisões. Muitas vezes, depois de uma conversa noturna com a Andréia, de tê-la magoado com alguma fala durante o dia, eu precisei pedir perdão, precisava tomar essa decisão. Muitas vezes, no cuidado para com os nossos 3 filhos, eu precisaria tomar uma decisão em relação ao exercício do ministério pastoral para dedicação de mais tempo. A gente fica muito na teoria, a gente fica muito nas pranchetas, fica muito nas elaborações e nós não decidimos. Decida mudar. Decida fazer coisas diferentes. Ontem à noite eu ouvi o pastor Ronaldo pregando à igreja que eu pastoreio em São José, Ibage. Ele estava dizendo sobre coisas muito simples que um cônjuge pode fazer para o outro. A Andréa gosta muito de broa aerada. E às vezes eu estou na padaria comprando pão e eu vejo a broa aerada, até aerosa. Aerada de areia, né, André? A broa aerosa, gente. Vai comprar coisa errada aí depois. Aí eu compro. E é tão simples. Ver a felicidade dela de ter um café da tarde com algo. Aí outro dia eu comentei assim, estou com vontade de comer aquele iogurte que tem um morango lá na parte de baixo. Não é uma delícia? Aí eu chego em casa e ela falou assim, olha o que eu tenho para você, coisas simples, pequenas. O Arthur viveu uma experiência muito difícil agora, recentemente. Ele foi internado com cetoacidose e a glicemia dele foi a 600, para vocês terem uma ideia. Ficou na UTI. E aí teve um momento desses dias de internação, graças a Deus está bem, né, filho? Está tudo em paz, passou. Mas teve um momento que foi muito interessante, eu queria dizer publicamente a experiência que eu e a mãe vivemos com vocês 3. Existe uma máxima lá no hospital, de que é apenas uma visita por dia, além do acompanhante. Naquele dia, a André falou assim, a Giovana e o Davi querem visitar o Arthur. Eu falei, é mesmo? Porque assim,
podiam querer isso, né? Mas foi interessante os dois irem. Mas o que mais me admirou é que eu imaginei que os três, por se conhecerem muito, os dois chegariam lá, veriam a situação na UTI e fossem embora. Mas eles foram expulsos da UTI, por causa do tempo que ficaram lá. E eu queria dizer como isso é precioso. Como decisões que tomamos atingem o futuro, atingem o nosso redor. Eu tenho certeza que isso foi importante para o Arthur, mas tenho certeza que foi importante para a Giovana e para o Davi, e foi importante para a nossa família. Sabe, existem coisas esperando para ocorrerem por uma decisão sua. Ele disse, haja luz, houve luz de todo o universo em que nós habitamos. Jesus disse, Pai, eu vou até lá e vou morrer por ele, veio, morreu por nós e se desencadeou o que nós reconhecemos como um dos maiores movimentos da história da humanidade. Os salvos por Cristo Jesus aguardando a sua volta. Pensem nisso, decida-se. Em quarto lugar, anime-se, depois de se decidirem e entrarem no acampamento sírio, e aí Deus está nesse propósito. Eu queria dizer para vocês que Deus está nessas coisas. Deus está esperando que os leprosos se mexam. Depois Deus está esperando que os leprosos se unam. Ele está esperando que eles decidam, porque Deus tem tudo sob o controle. Existem coisas para nós vivermos, jovens e adolescentes. Existem coisas, queridos irmãos e irmãs, para nós vivermos sob uma expectativa divina. Deus está dizendo, vai, é a tua hora, mexa-se. Mas ele diz também, anime-se quando eu fizer algo extraordinário. E eles então encontram tudo vazio. Vocês viram que é um milagre que ocorre, né? Quatro leprosos, eles deviam caminhar com muita vagareza, né? Uma lentidão enorme, mas Deus multiplica o barulho dos quatro leprosos, os movimentos dos passos, como um som de exército. O povo sírio vai embora. Essas coisas que Deus faz no nosso dia a dia, que precisam receber a celebração da gente. Nós celebramos muito pouco, reclamamos muito, vemos pouco as ações de Deus, livramentos, curas, milagres que Ele realiza. O povo era assim na época de Cristo, multiplicou pães e peixes, Ele acaba de multiplicar os pães e peixes, começa a pregar, João capítulo 6, e o povo vai embora. O povo não reconhece que aquele que prega é o mesmo que ergueu 5 pães e 2 peixes aos céus, e quando desceu, deu de comer a mais de 20 mil pessoas. Toda essa multidão deixa ele falando sozinho. Nós somos assim. Eles se animam. Tem PlayStation, tem frango com macarrão, o que você mais gosta? Tem doce de goiabada, broa aerosa. E a expectativa é de que naquela alegria de entrarem no acampamento com um risco de vida e verem todo aquele milagre, não tem ninguém, eles se alegram. Está faltando, sabe o que na nossa família? Alegria. Está faltando a gente celebrar mais, abrir os nossos álbuns de fotografia ou acessar as nossas contas onde estão armazenadas as fotos e nos alegrarmos. Está faltando a gente encher mais a nossa casa com celebrações a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, mas pelo que Ele tem feito já. A família que temos, a casa que temos para morar, às vezes é muito pouco, mas é grande para oferecermos aos céus. E tudo muda quando a casa está cheia de gratidão. Tudo muda quando tem alegria por enxergarmos o pouco que aos nossos olhos Deus tem feito, mas que são obras maravilhosas, como nós cantamos. Grandioso és tu. Aí ele faz algo e a gente murmura, a gente reclama. Eles estão todos animados, de tenda em tenda. Eles estão comendo, pegando roupas, alegres e felizes pela conquista. E então, o último princípio é um dos mais lindos. Era de se esperar que 4 leprosos, rejeitados pela sociedade, não imaginassem repartir aquela bênção com ninguém. Às vezes, Deus é muito irônico. Deus nos abençoa financeiramente na expectativa de que a gente se torne generoso, e a gente fica avarento, inseguro, egoísta. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de nós alcançarmos uma determinada posição e a gente não enxerga que Deus queria que a gente transbordasse aquilo que Ele derramou sobre nós. Então é maravilhoso o que acontece aqui. Metanoia tem muito a ver com isso, com o fato de eu
não ser represa, ser rio. Represa é quando você ergue paredes enormes de concretos muito fortes para impedir que aquilo que Deus derramou sobre você chegue no outro. Rio não. Por isso que a Bíblia compara Jesus a um rio. Tudo aquilo que Ele fizer chegar à minha vida tem que fluir para os outros. Repartir, gente, é sempre a perspectiva bíblica de um Deus que nos ama. Os movimentos de metanoia, a atitude que Deus espera, tem a ver com o repartir. Quando eu entrei na faculdade, há 4 anos atrás, eu disse: Senhor, eu queria mais do que adquirir o conhecimento da psicologia, eu queria ganhar pessoas para Ti. E aí então eu comecei a orar pelos meus amigos, meus colegas de classe. Em dezembro vai ser batizada uma dessas pessoas com as quais nós fizemos muitos trabalhos juntos. Às vezes nós não imaginamos que Deus gostaria que nos ambientes mais terríveis que nós hoje frequentamos, seja da casa, do ambiente da escola ou o ambiente profissional onde nós desempenhamos, de que Deus possa fazer transbordar da nossa vida toda a graça dEle. Pense nisso. Querido jovem, querido adolescente, Deus te enxerga com muita seriedade. Prega para vocês, nesta manhã, um homem com 55 que foi chamado aos 14 anos para o ministério pastoral. Deus leva essa faixa etária muito a sério. Esther tinha por volta de 17, quando entrou no quarto de Artaxerxes, do rei Assuero, para interceder pela nação. Não tinha mais do que 14, Daniel, quando foi levado para a Babilônia e disse ao rei: eu não vou comer da sua comida. Davi não tinha mais do que 17, quando entrou no Vale do Elá, desceu ao Vale do Elá e enfrentou o gigante Golias. Deus leva muito a sério essa faixa etária. João, o apóstolo amado, não tinha mais do que 18, 19 anos, quando foi chamado por Cristo para ser seu seguidor. Pensem nisso.